Fala aí, pessoal, uma ótima terça-feira para todo mundo. É dia do elenco tricolor se reapresentar no CT Carlos Castilho, depois aí de 3 dias de folga. Sexta-feira ainda teve atividade no CT, não dá para chamar muito de treino, porque quem jogou na quinta, evidentemente, não treinou para valer na sexta, faz só aquele trabalho regenerativo. Então, depois de todos esses dias, o elenco do Fluminense finalmente volta a trabalhar no CT Carlos Castilho e dá início à preparação para o clássico da semana que vem, da próxima quinta-feira, contra o Flamengo. Esse é o próximo objetivo no Brasileirão agora. E vai ser um dia muito importante para a gente, inclusive, atualizar a situação dos jogadores que estão lesionados. Qual a situação do Thiago Silva neste momento, também do zagueiro Ignacio e também do Nonato. Ontem falei sobre eles no vídeo de ontem à noite aqui no canal do Lessa. A expectativa é muito boa de poder contar com esses jogadores na próxima semana, mas evidentemente é muito importante a gente observar para saber se, por exemplo, o Thiago Silva vai voltar a campo novamente hoje, né? Vai estar já conseguindo trabalhar com os companheiros, coisa que na semana passada ele não estava conseguindo. O mesmo vale para o Nonato. E o Ignacio já vinha treinando com o grupo. Então vai ser um dia importante para a gente observar isso, além de outras coisas. A partir do momento que o time volta a treinar, as coisas começam a acontecer novamente, os dias começam a ficar um pouco mais movimentados, apesar de que estamos em meio a uma data FIFA e assim será até a semana que vem, para o nosso desespero. Afinal de contas, ficar uma semana inteira sem jogo do Fluminense, sem Campeonato Brasileiro e aturando essa seleção brasileira que está jogando aí, realmente ninguém merece. Mas é o que temos, né? É o necessário. E mesmo assim é uma paralisação para a data FIFA um tanto quanto capenga, porque teremos um Fla-Flu 2 dias depois, após o último jogo desta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas essa é a nossa realidade e é com ela que a gente tem que trabalhar. Pessoal, se puder, aquela moral no like aqui, já chega clicando aqui no botãozinho do like, ativando o sininho para você receber todas as notificações e todos os vídeos aqui do canal do Lessa e se inscrever, claro, se você não tiver inscrito e puder me dar essa força, te agradeço muito. Eu vou falar justamente de Thiago Silva, porque é um jogador que está completando 4 meses desde que retornou ao Fluminense, desde que voltou a vestir a camisa do Fluminense, né, nesta temporada para livrar o time do rebaixamento. Essa era a grande missão do Thiago Silva. Havia ainda o sonho da Libertadores e ele chegou a contribuir para que esse sonho se mantivesse vivo durante mais alguns dias, né? Fazendo gol contra o Grêmio, convertendo pênalti, mas infelizmente diante do Atlético Mineiro, inclusive jogando lesionado no segundo jogo, nem mesmo o Thiago Silva pôde salvar o Fluminense daquela atuação péssima, ridícula, que a gente não gosta nem de lembrar. Mas a realidade mesmo é que ele voltou no pior momento do clube, esportivamente falando, desde 2019. Né? Desde 2019 o Fluminense não vivia uma situação tão difícil. E aí o Thiago Silva, se eu não me engano, foi na apresentação dele, acho que foi até numa resposta após uma pergunta que eu fiz, não me lembro agora, não tenho certeza, mas enfim, é o de menos. O Thiago Silva fala que ele volta porque ele não voltou antes, porque não era o momento, e ele voltou agora talvez porque fosse justamente esse o momento exato para que ele pudesse voltar e ser decisivo para o Fluminense. Não da forma como a gente imaginava que poderia ser, e eu tenho certeza que ele também imaginava, principalmente depois de tudo que aconteceu no ano passado, ou seja, né, com ele sendo decisivo na luta por títulos, mas decisivo na luta contra o rebaixamento. E definitivamente, mesmo antes de terminar a competição, já dá para dizer que sim, Thiago Silva mudou completamente o nível do time do Fluminense, em meio, enfim, a uma fase absurdamente ruim de muitos jogadores e principalmente do que vinha sendo o sistema defensivo do Fluminense na temporada antes da sua chegada. Ontem o amigo Gustavo Garcia publicou essa matéria no GE que mostra o quão absurdo é esse atleta e como ele ajudou a fazer com que o Fluminense pudesse se recuperar na competição e hoje esteja fora do rebaixamento, fora da zona do rebaixamento, após está lá na lanterna com apenas 6 pontos, numa situação extremamente delicada. 13 jogos, números do Thiago Silva, 13 jogos, 1 gol, 7 partidas sem sofrer gol
8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. São os números gerais. Se a gente olhar aqui, olha só. Em campo, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu 6 jogos na competição, empatou 1 e sofreu apenas uma derrota de virada para o Juventude. Das 8 vitórias que o Flu tem no Campeonato Brasileiro, 6 foram com o zagueiro, tendo papel importante defensivo. A única vitória sem Thiago Silva em campo no Campeonato Brasileiro foi justamente na última rodada contra o Cruzeiro. São apenas 4 meses, mas já dá para dizer que a contratação do Thiago Silva já é um sucesso. Eu sei que é cedo ainda, tem muita coisa para acontecer, mas se o Thiago Silva não entra nesse time, se ele não tivesse voltado agora, eu não sei aonde a gente estaria. Eu não sei onde o Fluminense estaria agora. É claro que o retorno do Thiago, ele coincide também com o retorno do André, pouco tempo depois que estava lesionado, fez muita falta ao time. Ele coincide também, um pouquinho depois, com a volta do John Ares da disputa da Copa América, e isso evidentemente reincorporou o time. E aí, saindo um pouco do Thiago Silva, a gente vai para uma outra parte do vídeo aqui, que é para falar sobre, além dessa contratação, na verdade o Thiago não vem nessa janela, né? O Thiago vem um pouco antes. O Fluminense foi para essa janela de transferência no meio do ano para meio que salvar um barco que estava afundando, sabendo que ia perder o André, que tinha que trazer uma reposição e que precisava contratar mais jogadores para corrigir erros de planejamento que foram cometidos lá atrás. O Fluminense foi, investiu um dinheiro pesado para a sua realidade, mais ali de 50 milhões de reais, e trouxe essas reposições, né, que para mim elas chegaram para ocupar alguns espaços, posições carentes dentro do grupo, repor o grupo numericamente falando, mas tecnicamente elas mudam a realidade, elas deixaram o Fluminense melhor, ou o Fluminense, no fim das contas, com a saída dos jogadores, André e Alexander em sua janela, o Fluminense caiu de nível técnico. Se a gente parar para pensar, com a lesão do Ignacio, talvez se ele não tivesse lesionado, acho que ele teria tido certamente, ou pelo menos teria mais oportunidades. Quem sabe ele seria o titular hoje ao lado do Thiago Silva, brigando ali com o Thiago Santos, não sei, né? Porque o Thiago Santos vem jogando muito também, mas poderia ser no mínimo uma terceira opção, mas se lesionou. Então, dos jogadores que chegaram nesta janela de fato, quais estão jogando? Hoje, Bernal, que veio para ser o substituto do André, e mesmo assim está com dificuldades, e o Serna. O Serna chega, né? Vai bem, meio que empolga todo mundo e toma logo a posição ali do Keno. Depois vai caindo de rendimento e nas últimas rodadas o Keno recuperou a posição. Ou seja, no fim das contas, no momento a gente pode ter somente o Bernal ali como titular de fato, neste momento. E olha que o Bernal ficou no banco contra o Cruzeiro também. Então são contratações que elas vieram para ocupar um espaço extremamente necessário, com a saída desses jogadores que eram importantes, sim. O André nem se fala, né? Não tem discussão. E para mim o Bernal claramente tem qualidade, tem potencial, mas está muito longe de ser o jogador que é o André neste momento. Está muito longe de ser, acho que isso não tem muita discussão. E claro, estou me atendo aqui às mudanças do elenco, né? Jogadores que chegaram, jogadores que saíram, mas é evidente que tem o componente da mudança no comando técnico também, né? Saída do Diniz, a chegada do Mano Menezes, o rompimento com uma filosofia de jogo que vinha sendo implementada nos últimos anos, né? Uma mudança de filosofia para um jogo mais pragmático, para um jogo que muitas vezes não é agradável de se ver, mas que naquele momento, aquele rompimento, ele era necessário, tanto que o Fluminense conseguiu se recuperar depois e agora passou por um momento certamente de maior instabilidade desde a chegada do Mano Menezes. Mas o objetivo aqui agora não é nem discutir a questão de técnico, de mudança de técnico, mas sim em relação à qualidade dos jogadores que chegaram, a qualidade dos jogadores que saíram e como ficou o elenco depois desta janela de transferências. Então, esses reforços, eles incorporaram um grupo, eles eram necessários, eles fizeram o Fluminense respirar no momento ali de retomada na competição, enquanto o Mano ainda tinha o André, o Thiago Silva, depois que o Aras voltou,
Foi nesse momento que o Fluminense conseguiu arrancar, conseguiu pontuar e conseguiu minimamente respirar, voltar a competir para se manter na primeira divisão. Mas está muito evidente que para o ano que vem muita coisa ainda vai ter que mudar. Muita coisa vai ter que ser reformulada nesse elenco. Mas para até o fim de 2024, são os jogadores que temos. Esse é o grupo que nós temos. E eu tenho certeza que se esse time for competitivo, como ele foi contra o Botafogo, como ele foi contra o Cruzeiro, mesmo cometendo algumas falhas, mesmo assustando muito, mesmo sabendo que ainda é necessário evoluir bastante. Mas se jogar com essa determinação, com essa garra, com essa vontade, principalmente fazer valer o mando de campo, fazer valer a importância do Maracanã, do apoio da torcida, eu acho que esse grupo é suficiente para manter o Fluminense na primeira divisão, com todas essas dificuldades. Mas ela passa muito, para mim, hoje, por dois jogadores que são fundamentais na minha visão. Thiago Silva, o retorno dele o quanto antes, e tomara que ele consiga voltar para o Fla-Flu e jogar o maior número de jogos possíveis até o final da competição, até porque agora só vai ter o Campeonato Brasileiro. Então é torcer para que ele tenha uma recuperação plena de fato. E John Ares, que esse ano, entre aspas, ocupa um pouco o lugar de Germancano, que infelizmente a gente está caminhando para o fim da temporada e foi um ano extremamente decepcionante. Muito para Germancano, sem dúvida alguma, mas muito para todos nós, até porque ele nos acostumou com mais de 40 gols nas últimas 2 temporadas. Então é uma realidade de ainda dificuldade, de um clube que foi para a janela de transferências para tentar consertar um pouco do que deu errado lá atrás. Essas reposições não ajudaram, claro que ajudaram, estão sendo importantes para a retomada do time, mas se você for comparar de fato com o que a gente tinha antes, não vejo, repito, estou tirando o Thiago Silva dessa conta aqui, pelo amor de Deus, o Thiago Silva veio antes, não tem discussão, mas esses jogadores que chegaram nesta janela de fato, esses jogadores eles são peças importantes dentro deste grupo atual, mas eles não elevaram o nível técnico do time. O nível técnico foi elevado por Thiago Silva e John Ares quando consegue jogar o seu futebol, quando está à vontade, quando está numa noite esperada. São jogadores que para mim hoje fazem mais diferença nesse grupo, né? Repito, para mim tudo passa por eles. É torcer para que o Thiago possa ter uma recuperação excelente de agora em diante e que para enfrentar o Flamengo, o Fluminense possa ter novamente a sua melhor versão. E a sua melhor versão hoje não é um time que joga muita bola, não é um time que dá show, não é um time brilhante tecnicamente. A melhor versão do Fluminense hoje é um time que batalha, é um time que consegue demonstrar brio, consegue demonstrar união, consegue demonstrar aplicação, competitividade. É assim e somente assim que o Fluminense vai conseguir se livrar deste rebaixamento. Beleza, pessoal? Deixe aí seu comentário, se você concorda, se você não discorda. O seu like também é muito importante, conto com vocês. E a gente volta ao longo do dia com mais informações após o primeiro treino do Flu, que será à tarde, nesta reapresentação. Um abraço, tamo junto.